O terceiro diz que vai ser pela média, considerando tanto as remunerações no regime geral quanto no serviço público. E o 17 diz que, quando eu vou fazer o cálculo, eu tenho que atualizar todos. E depois a lei diz que vai começar desde julho de 94. Então pega, por exemplo, eu, que comecei no serviço público em 1981. Seria desprezado de 81 até 94. Começaria de 94 para cá. Botava todos os salários de contribuição, corrigia todos, desprezava 20% e faz a média. É assim que é. Ah, mas eu comecei a trabalhar em 2000, doutora. Pois conta de 2000. Ele botou 94 por conta do real. Em julho de 94, para quem tem a idade que eu tenho, ou mais, ou parecida, lembram-se que em julho de 94 nós começamos a ter a moeda real. Então, para não fazer aquelas conversões, pegou julho de 94. Fez a média. E aí vou para o parágrafo. Então, a base de cálculo qual é? A média. Agora, com a emenda 70, para quem ingressou antes de 2003, qual é a base de cálculo? A última remuneração. Aí eu vou ver a alíquota que eu vou aplicar. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia, Então, acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, o percentual que eu vou aplicar ao que diz o parágrafo é integral. O que é integral? 100%. Proporcional o que é? Aqui a doutora falou aqui, hoje de manhã, 35 avos para cada ano para o homem, 30 para cada ano para a mulher. Isso é no âmbito federal. Por quê? Porque esta norma geral, e depois a orientação normativa que eu comentei com os senhores, ela diz que o ente federativo pode adotar um percentual mínimo. Então, eu vou pegar, por exemplo, o ente federativo Estado de Santa Catarina. Eu não conheço a legislação aqui do Estado do Espírito Santo. Então, me perdoem, eu vou usar outro Estado. Não, assim, eu queria ter olhado, mas eu até comentei, eu estou me removendo de Brasília para São Paulo, então, amanhã eu vou trabalhar porque estou aqui hoje. Tá? Então, segunda eu começo em São Paulo. Então, desculpem, eu queria, é uma antipatia minha eu estar dando um exemplo de um outro Estado. Mas no caso do Estado de Santa Catarina, o percentual mínimo é 70%. Então, fez a média, é 70% e mais 1% a cada ano de trabalho. Então, se, por exemplo, se eu comecei a trabalhar faz 2 anos, vai ser 72% da média. Se não for acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, Se for essas, 100%. Certo? Então, o que mudou? Mudou só que não se aplica o caput do parágrafo para os benefícios concedidos aos servidores que ingressaram antes de 2003. Para quem ingressou, continua igual. Agora, o parágrafo, e olhem os senhores aqui, a redação da emenda. Aqui, ó. O servidor da União, aí, ó, ele diz, ó, com fundamento no inciso 1. Que é o que nós acabamos de ler. Então, o percentual de 100% ou proporcional vai depender do quê? Vai depender da causa da incapacidade. E o que diz aqui o artigo 40? O artigo 40, ele diz, na forma da lei, que essas doenças grave, contagiosa ou incurável vão estar na forma da lei. No âmbito federal, nós temos, todos os entes federativos têm uma lista, e que muitos deles acabam reproduzindo o que diz a lei federal. No caso da lei federal, nós temos estas causas, né? Então, por isso que eu falava que o câncer, né? A neoplasia maligna ali é uma das causas que o percentual aplicado é 100%. Agora, ele costuma e diz assim, ó, e outras que a lei indicar. Então, além dessas, outra lei pode indicar. Eu quero dizer para os senhores que o Poder Judiciário tem feito as vezes do legislador. Né? Ele tem incluído doenças que não são essas.
Eu sustento que, como acontece hoje no regime geral, periodicamente sai uma lista. Porque aqui uns dias, inclusive, eu até tenho sustentado que a neoplasia maligna já não é, ou a AIDS mesmo, já pode não ser, dependendo da situação. Vai depender do quê? Do exame médico pericial. Esses dias eu peguei um mandado de segurança, que era um militar que queria ir para a reforma. E aí está lá na lei deles que a AIDS seria uma das causas para a reforma. E eu disse que fiz toda uma construção dizendo que ia depender do que o médico perito dissesse, do estágio em que a AIDS se encontrava. Então o ideal seria até não botar na lei, mas que periodicamente fosse revisto isso por meio de ou portaria ou por meio de decreto. Por quê? Os senhores melhor do que eu sabem que a medicina tem evoluído muito e que aquilo que há 10 anos ou aqui em 90 era doença incurável, hoje já não é mais. Por exemplo, o câncer. Então, eu gostaria de dizer, e aqui eu encerro, para que a gente possa discutir, eu quero dizer que, inclusive, se a pessoa se aposentou por invalidez, vamos imaginar que hoje o doutor aqui comentou, se eu tiver um acidente que não seja em serviço, por exemplo, eu 1 ano depois que eu estou trabalhando nas minhas férias, venho passear aqui em Vitória, sofro um acidente, fico paraplégico. Aí, esta não é uma causa que dá 100%, porque não é doença, não é acidente em serviço, não é doença profissional, não é doença grave, contagiosa ou incurável. Vai ser aplicado o percentual correspondente. Como eu sou servidora pública da União, depende do tempo que eu trabalhei. No caso da União, pode chegar a salário mínimo. Eu tenho defendido que a União também tenha um mínimo, porque Previdência Social substitui rendimento do trabalho. Então, se eu sou médica perita, eu sou fiscal aqui, da Receita Federal, em homenagem às minhas amigas, eu sou fiscal, ganho 20 mil reais, bruto, 15 mil reais. E se eu me aposento por invalidez, 1 ano depois, por um acidente, eu posso ganhar salário mínimo. Então, eu entendo que, como a Previdência Social visa garantir o nível médio de vida do trabalhador, que a União também estabeleça um mínimo. Tenho defendido isso. Porque senão acaba sendo assistencial e não previdenciário. Ah, mas não contribuiu. É a solidariedade. É a solidariedade que tem 2 mãos. Tanto para aquele que contribui a vida inteira e não tem benefício, quanto para aquele que contribui 1 ano e tem benefício. Mas, imaginemos os que eu me acidentei aqui em Vitória. Vou ganhar um percentual. Se depois eu for acometido de uma dessas doenças, por exemplo, eu tenho um câncer depois de ser paraplégica, aí o percentual vai ser 100%. Só a título de exemplo. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que mesmo que eu não tenha tido um percentual de 100%, numa dessas situações eu acabo tendo 100%. Com essas considerações, e eu aqui vou deixar, tem um material aqui, muitas questões em relação a isso, eu gostaria de encerrar as minhas palavras dizendo que nós estamos caminhando por uma igualdade entre os regimes. E aqui o doutor, hoje de manhã, ele dizia que no regime geral a aposentadoria por invalidez é a querida, é almejada. No regime dos servidores, a aposentadoria, ela ainda não é almejada. Mas se nós adotarmos os mesmos critérios que o regime geral, talvez amanhã nós tenhamos uma situação de querer. Quando eu digo querer, assim, porque alguém vai dizer aqui, ninguém quer ser aposentado por invalidez. Eu quero dizer para os senhores que eu trabalho tanto com o regime geral quanto o regime dos servidores. E eu vejo pessoas que estão afastados, recebendo auxílio-doença, e eles entram com processo pedindo que o INSS converta o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Eles pedem isso.
Porque primeiro vai aumentar o percentual de 91% para 100%. Ainda os advogados queriam uma outra tese lá que acabou não passando no Supremo Tribunal Federal. Mas aumentam. E no regime dos servidores, as pessoas fazem de tudo para não se aposentar por invalidez, mesmo estando inválida. Eu conheço uma situação de a pessoa estar tá com certas enfermidades que eu acho que qualquer médico diria que ela está incapaz para o trabalho. Mas a pessoa, cada vez que vai na perícia, diz: doutor, por favor, não me aposente por invalidez, porque eu vou passar a ganhar bem menos do que eu estou ganhando. Eu quero dizer que nenhuma situação é boa, nem a outra situação é boa. A previdência, ela tem que ser neutra. A previdência, ela tem que ter como objetivo substituir rendimentos do trabalho e não querer incapacidade ou impedir que se declare a incapacidade. Eu quero dizer que a incapacidade é apenas um dos riscos, uma das necessidades que a Previdência visa proteger. E eu, desde quando saiu a emenda, dizia que nós tínhamos que igualar a forma de cálculo como aposentadoria por tempo, no sentido de que ter que ser integral ou não. Por quê? Porque tempo de serviço, há uma presunção de incapacidade. E na invalidez, a incapacidade é real. Então, a emenda 70, ela veio corrigir parte do que precisa ser corrigido. Mas a outra parte, e aqui nós temos representantes de sindicatos, de associação, a outra parte ainda precisa de uma atividade política para que, no âmbito federal, se adote um mínimo para as aposentadorias por invalidez, quando o percentual não é de 100%. Falo isso no âmbito da União. E falo isso porque a norma geral aplicável a todos os entes permitem isso. Eu costumo dizer que tem coisas que se resolvem no Poder Judiciário e coisas que se resolvem no Legislativo. Este é um aspecto que, no meu entender, tem que ser resolvido no Legislativo. Aliás, eu tenho defendido que todos os direitos sociais é mais adequado se resolver no campo da política do que da jurídica. Porque na política iguala e na jurídica desiguala. Por quê? Cada juiz entende de uma forma. E nós temos visto muitas desigualdades e que isso indiretamente leva à injustiça. Eu quero reiterar as minhas palavras de agradecimento ao convite que me foi formulado. Eu agradeci ao senhor enquanto o senhor não estava aqui no início. Quero dizer que é uma alegria estar aqui. Eu sempre digo que falar de previdência social, para quem me conhece há mais tempo, sabe que é um prazer. Porque previdência social, todos nós temos que nos preocupar. Todos nós, em um determinado momento, estaremos efetiva ou presumidamente incapaz para o exercício da profissão, que nos garante a subsistência. E se nós tivermos uma previdência justa, que não significa benefícios privilegiados para um e nada para outros, significa uma previdência justa, que substitua o rendimento do trabalho, tanto para quem é beneficiário hoje, como para quem será amanhã, eu acho que é um dever meu. E por isso que eu digo que amanhã eu vou estar sem problema nenhum para fazer aquilo que eu estaria fazendo hoje. Muito obrigado e é uma alegria estar aqui em Vitória.